Uma lei de loteamento de 30% a prefeitura toma a lua, e aí, ligou? Seu trabalho você trabalha muito para casa, você sabe? Esse aí é mais o direito. O Lucas, vai sair fora da minha cabeça, ficar mais fácil para você. Não dá para estar eu esqueci. Botar um chazinho em vocês para ficar confortabilizado e esse negócio do vídeo, você vai permitir essa se entendeu? Se você terminar, eu vou conversar. E aí, galera, pode ir? Pode começar? Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma sessão ordinária. Agradecer a Deus a oportunidade hoje de nós estar aqui e dizer que todos nós podemos tudo que nos fortalece, que é o nosso amado Deus, e dizer agora, na Semana Santa, uma Semana Santa de muitas bênçãos, graças a Deus, nossa cidade em paz, que Deus vale a paz. E nesse momento eu queria chamar a secretária da casa para fazer a leitura do expediente do dia. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por ter nos dado essa oportunidade de estarmos aqui em mais uma sessão. Cumprimentar o presidente da casa na pessoa de Miguel Rosário Sacramento e os demais vereadores e desejar um bom dia a todos que estão aqui presentes. Indicação número 016 de 2026. O vereador Daniel Moreira Viana, no período reservado ao expediente da sessão ordinária do dia 31 de março do corrente ano, manifestou e fez constar nos anais da Câmara Municipal de Salinas da Margarida o presente instrumento de solicitação que requer da excelentíssima senhora prefeita municipal a adoção de providências imediatas, no sentido de promover a construção de um abrigo na unidade básica de saúde, no distrito de Cairu de Salinas da Margarida. Indicação número 017 de 2026. A vereadora Helenice Amado de Jesus, no período reservado ao expediente da sessão ordinária do dia 31 de março do corrente ano, manifestou e fez constar nos anais da Câmara Municipal de Salinas da Margarida o presente instrumento de solicitação que requer da excelentíssima senhora prefeita municipal que se digne promover implantação de redutores de velocidade em pontos estratégicos da Rua Nova Formosa, na sede do município de Salinas da Margarida. Indicação número 018 de 2026. No período reservado ao expediente da sessão ordinária
do dia 31 de março do corrente ano, o vereador Rafael Santos Santana Alves Machado manifestou e fez constar nos anais da Câmara Municipal de Salinas da Margarida o presente instrumento de solicitação que requer da Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal a adoção de providências imediatas, no sentido de promover as obras de construção de um abrigo na Unidade Básica de Saúde 2, no distrito de Encarnação de Salinas da Margarida. Indicação número 019, de 2026. O vereador Rafael Santos Santana Alves Machado, no período reservado ao expediente da sessão ordinária do dia 31 de março do corrente ano, manifestou e fez constar nos anais da Câmara Municipal de Salinas da Margarida o presente instrumento de solicitação que requer da Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal a adoção de providências imediatas no sentido de promover a reposição dos bancos de assento da praça principal de Encarnação de Salinas. Indicação número 020 de 2026. No período reservado ao expediente da sessão ordinária do dia 31 de março do corrente ano, o vereador Rafael Santos Santana Alves Machado manifestou e fez constar nos anais da Câmara Municipal de Salinas da Margarida o presente instrumento de solicitação que requer da Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal adotar providências junto aos órgãos competentes, no sentido de promover a alteração de via de sentido duplo, mão dupla, para sentido único, mão única, na Rua da Paz, no distrito de Encarnação de Salinas da Margarida. Indicação número 021 de 2026. O vereador Rafael Santos Santana Alves Machado, no período reservado ao expediente da sessão ordinária do dia 31 de março do corrente ano, manifestou e fez constar nos anais da Câmara Municipal de Salinas da Margarida o presente instrumento de solicitação que requer da Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal a adoção de providências imediatas, no sentido de promover a construção de um passeio público com bancos de assento na Rua Gabriela, próximo ao bar do Senhor Elias, no distrito de Encarnação de Salinas da Margarida. Indicação número 022 de 2026. O vereador Rafael Santos Santana Alves Machado, no período reservado ao expediente da sessão ordinária do dia 7 de abril do corrente ano, manifestou e fez constar nos anais da Câmara Municipal de Salinas da Margarida o presente instrumento de solicitação que requer da Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal a adoção de providências imediatas no sentido de promover a aquisição de abafadores de ruídos para crianças atípicas atendidas pelo Núcleo de Referência em Transtorno do Espectro Autista. Eu queria ressaltar aqui, antes de entrar a palavra para a secretária
para pedir a PEP, que eu tinha esquecido, mas eu vou falar aqui verbalmente, depois a gente coloca lá uma moção de pesar para o nosso amigo do passatempo, o meu nobre amigo, professor da nossa PIGIAPEP. Eu vou botar verbalmente, viu, Guilherme? No final da sessão a gente coloca verbalmente e depois a gente manda fazer lá na secretaria a moção de pesar. Nesse momento eu quero franquear a palavra ao vereador Rafael Santos Santana, por favor. Em nome do presidente da Câmara, vereador Rosário, só dos demais colegas vereadores, é muito gratificante em nome da plenária. Eu gostaria de saudar Matoso, que foi sempre um fiel escudeiro da gestão pública municipal lá do ex-prefeito Wilson. Muito obrigado pela sua presença. É muito bom ter você aqui, mas que a gente possa iniciar esse dia, eu inicio, na verdade, esse dia muito alegre. Queria pedir desculpas pelo atraso, a gente precisou participar do evento da Secretaria Municipal de Assistência Social, a imersão social, então não poderia deixar de estar lá, até porque foi um lema da minha política partidária, Rafael do Social, a gente precisa fortalecer aquilo que a gente acredita e defende. Então eu falava no meu discurso e volto a dizer aqui nessa casa legisladora, onde a gente faz as políticas públicas acontecerem, que a imersão social é mergulhar dentro da política de assistência social. Para mim, futuro assistente social, para mim que fui funcionário desta pasta, entender que o cuidado com a população e com os trabalhadores são de grande importância e faz a diferença no nosso executado. Então a gente está lá com toda a equipe profissional da assistência, todos se capacitando, é aquele famoso ditado, cuidando de quem cuida. Nós estamos acostumados a receber as problemáticas da comunidade, a solucionar as dificuldades, mas também precisamos ser cuidados para que possamos ofertar um serviço de qualidade à nossa população. Então a gente vem buscando galgar esses espaços de fortalecimento das políticas públicas efetivas, com responsabilidade e compromisso. Eu gostaria de parabenizar neste momento também a nossa prefeita, que vem dando continuidade a esse trabalho, acredita que é possível dar continuidade, é possível fortalecer a política de assistência, visualizando a necessidade de um olhar diferenciado para essa pasta. Então a gente vem buscando a cada dia unir forças dentro desta casa para fazer o nosso diferencial e mostrar que é possível sim a Câmara estar caminhando lado a lado com a gestão municipal. Nós estamos aí com a PEC 383 de 2017, que é uma PEC do SUS. Por que eu trago aqui? Como a gente briga pela garantia e efetivação das leis, o plenário da Câmara de Deputados Federais também briga, então a gente precisa nos movimentar para que esse projeto de lei seja aprovado, para que a gente possa realmente fortalecer ainda mais dentro de Salinas uma assistência social de qualidade e de responsabilidade. Então a gente vai estar fazendo mutirões, como foi pedido pelo colegiado da assistência social, que é o COEGEMA estadual, que a gente se mobilize nas câmaras de vereadores, que a gente se mobilize nas redes sociais, pedindo que o Congresso Nacional ele aprove essa PEC, a 383 de 2017, para que as nossas políticas possam ser efetivadas. Uma vez que, infelizmente, no governo Bolsonaro, tivemos congelamento de recursos, tivemos proibição de execução dos serviços por mais de 10 anos. Então, a política de assistência é tão importante como qualquer outra política executada como saúde e educação, e a gente precisa dar continuidade, porque a fome ela não espera, as dificuldades que batem na porta das famílias também não, e a gente precisa estar pronto para atender essa necessidade. Sem mais, muito obrigado. Quero também franquear a palavra à vereadora Helenice Amar para fazer o uso da tribuna. Bom dia a todos e a todas. Em nome do nosso presidente Miguel do Rosário, saúdo a todos os nobres colegas. Na plateia, eu vou saudar a minha jovem ali, como mulher, primeira vez que ela está chegando aqui. Seja bem-vinda. Nós temos
nossos funcionários, mulheres. Matoso, seja bem-vindo, Matoso. Você é sempre bem-vindo a esta casa, a qualquer lugar, nas ruas, todo lugar você é bem-vindo, meu amigo. Então, muito obrigado por estar aqui, parabéns pelo retorno. O bom filho, diz assim o ditado, né? O bom filho, a tua casa retorna. Agora é só que é o seguinte, vou falar um pouquinho, parabenizar, primeiro quero agradecer ao nobre colega, né, Miguel do Rosário, quando fez uma moção para nós mulheres vereadoras aqui desta casa, todas. Eu quero agradecer, inclusive eu estou junto aí, né, nessa homenagem. Quero agradecer a Miguel pela moção e a todos vocês, meus colegas. Quero também dizer que Deus, Ele é muito importante e Ele se faz presente nas nossas vidas a todos os dias, a todos os momentos. Dia 2, eu tive um dia mais que especial. Todos os dias para mim é especial, mas dia 2 para mim foi muito mais especial, porque completei mais uma primavera e assim eu pude receber, eu pude mensagens, foram N mensagens, e eu quero agradecer, como já agradeci, a cada um que tirou um tempinho para mandar uma mensagem para a Helena. E quero dizer que Helena Magno, enquanto vereadora, está sempre aqui na casa e lá fora também, todos os dias. E Helena, enquanto amiga, a irmã, companheira, está sempre presente. Quero falar o seguinte: Ação Mulheres foi um dia maravilhoso, foi de suma importância para mim e acredito porque pude notar em cada face de mulher, de cada mulher que ali esteve na quadra poliesportiva, ali no auditório. Foi muito emocionante, foi vibrante mesmo. Foi show de bola o dia que passamos. Eu quero parabenizar a prefeita, ao vice, a Lorina, a cada segmento, a cada setor que ali esteve presente. As meninas do laboratório, as meninas da vacina, Letícia, que encantou e deixou, não teve um momento que ficasse vazio aquele espaço. Então nós mulheres precisamos sim desse dia, que todos os dias seja como o dia de ação das mulheres que aconteceu no nosso município. Quero também parabenizar ao evento que foi proporcionado, né, no domingo. O domingo foi um domingo, uma manhã maravilhosa. Infelizmente nós perdemos o nosso professor Ademir, mas tivemos um evento maravilhoso, que foi o frescobol, a importância desse esporte, desse de todos. Parabenizar a todos os envolvidos pela ação, pelo esporte. A Secretaria de Esporte estava lá, estive lá, alguns colaboradores também, pessoas do nosso município e de outros municípios, de outras cidades que estavam presentes. Parabéns ao idealizador. Quero dizer também que o sábado de Aleluia aconteceu como todos os anos, mas precisamos fazer alguma coisa para que a gente possa trazer de volta aqueles momentos, os eventos que eram feitos na nossa cidade, que a gente saía, cada um de nós saía, dava tempo até de ir na Encarnação, no Cairu e Conceição para ver Judas. Há necessidade de reviver. Não adianta só comprar os Judas e entregar e passar ali nas comunidades, mas há necessidade de se fazer um cronograma e buscar realmente eventos para que essa tradição não venha a morrer. Agradecer pelo Judas, né, que foi apresentado, foi dado pela prefeitura. A comunidade que se fez presente, que fez acontecer também, de uma maneira ou de outra, fez acontecer. Quero também falar
Quando meu amigo falou aqui do social, né? Tivemos agora na emissão social, ainda tem muitas pessoas precisando de ajuda. E eu pude ver que eu tive 25 pessoas que ligaram para mim, enquanto vereadora, para providenciar ou ver se conseguia uma cesta básica. Só que existe critério, existe o perfil, e a gente não pode passar por cima desse perfil e desse critério. Mas nós, enquanto vereadores, precisamos fazer algo, alguma coisa, para que a gente possa ajudar essas pessoas lá fora. Você tem mais, colega? Você traz algo muito pertinente, eu preciso aproveitar essa deixa rapidinho. Eu estava passando com a secretária e a gente precisa pensar em estratégias que o município comece a aumentar essa conta. Por quê? Hoje, Salinas tem um novo CRAS. Em Conceição, nós fomos contemplados no início do ano com o CRAS quilombola. Isso não quer dizer que Salinas é bonitinha, não. Isso é porque a gente quer dizer que a vulnerabilidade ela continua instalada. Então, quando o Estado nos permite trazer um outro equipamento, é porque a gente não está dando conta 100% da nossa necessidade. Então, eu até comecei com a secretária da gente pensar em um relatório fidedigno dessa secretaria, da quantidade que está sendo comprada, do que se precisa aumentar nesse quantitativo, para que realmente a gente consiga atender a necessidade da população. Verdade, com certeza. E quanto à indicação, está aí, não é por capricho, não é questão de porque uma pessoa me pediu, mas vários moradores ali da rua Nova Formosa se queixam, principalmente no período de verão, aonde os carros passam desenfreadamente. Tem muitas crianças ali naquela área. Inclusive eu tenho vídeos, e é por isso que eu solicitei o redutor de velocidade. Mas acredito e creio também que a necessidade de ensinar, de trazer, fazer com que o condutor de veículos ou moto, bicicleta, eles venham estar realmente sendo educados para que não venham estar ou bebendo ou fazendo realmente porque quer. Não, às vezes não acontece, a velocidade não acontece só porque está bebendo, é porque quer. O cara só não anda assim. E aí tem lugares que precisa estar reduzido. Mas eu quero agradecer também a minha mãe, a minha família, que se fizeram presente na data do meu aniversário. E a todos os meus amigos, todos vocês que estiveram presentes. Vanessa, todos. A Patrícia, minha amiga Nete, que me mandou uma mensagem. A todos vocês, muito obrigado e um bom dia para todos. Quero também franquear a palavra ao nosso amigo vereador Maxwell e chamar o vereador Ademir de Papapoa aqui à mesa fora. Eu queria registrar aqui a ausência do vereador Jair Marinho, que está doente e não pôde se fazer presente na sessão. Bom dia a todos. Colegas vereadores, por gentileza, deem uma olhada aí se vocês estiveram com o celular nas fotos que eu enviei aí do grupo. O seguinte é esse: os portais que foram instalados na chegada da cidade, na entrada de Encarnação e também de Conceição de Salinas, estão com os letreiros em cima totalmente fora de ordem e desquadro. Quando você sai da cidade, obrigado por ter visitado Salinas agradece, tudo bem. Mas quando você chega na cidade, você está entrando na cidade, o primeiro de Encarnação e depois o de Conceição, está horrível o letreiro. Bem-vindos ao distrito de Encarnação. O nome de Encarnação está todo torto para o lado direito. Pelo amor de Deus, bem-vindo à Conceição de Salinas. O nome de Conceição está todo torto para o lado esquerdo. Será que quem instalou isso, quem foi o vencedor dessa licitação, não percebeu isso? Poxa, eu acho que a gente merece um pouquinho mais de cuidado e de respeito, né? Inclusive eu clamo para a prefeita ou o secretário de obras para fazer a correção disso,
antes que se inaugure, porque é uma vergonha você saudar quem está chegando na cidade com total desorganização, né? O que são os portais? Os portais são os cartões de visita, são as boas-vindas, né, para quem está chegando ao município de Salinas. Então, isso tem que estar sendo feito, né, ali estando de forma ordenada, bonitinha, para que quem chega, né, depois estou chegando numa cidade ordeira, estou chegando numa cidade bonita. E não para que quem chega, estou chegando aqui em Salinas, tudo esculhambado, já começa pelo letreiro que está torto, que está tudo fora do lugar. Então, eu gostaria de fazer essa observação. Eu estou saindo aqui, vou na prefeitura, chorar no pé do caboclo que estiver lá, para a gente ver se a gente pode consertar isso, para que já está finalizando, antes que inaugure. Não inaugurar dessa forma, corrigir, alguém subir e colocar os nomes de forma correta, porque eu acho que a gente, né, que é cidadão salinense, que eu já me considero, merece um pouquinho mais de cuidado, merece um pouquinho mais de atenção, merece um pouquinho mais de carinho, de respeito. O segundo ponto é o seguinte, senhoras e senhores, hoje, dia 7/4, aqui na tribuna dessa Câmara, eu vou instalar um marco. Eu vou instalar um marco e vou anunciar uma providência que talvez vai mudar a vida de muitos salinenses. E foi motivo de uma sustentação nossa aqui no final do mês de maio de 2025. Até que enfim, o gigante adormecido que se encontra, desculpa a emoção, no município de Salinas vai acordar. Até que enfim, nós conseguimos viabilizar a conclusão, realização, inauguração e funcionamento do Marina de Salinas de Margarida. Aquela marina ali, até junho, a previsão até junho, voltar a funcionar. Eu gostaria, para isso, né, de agradecer nosso amigo Jair Monteiro, que é um especializado em náutica, e agiu junto comigo, junto aos órgãos estaduais, para que esse sonho se tornasse realidade. Já existem várias empresas, inclusive envolvidas, e eu tive cuidado de vir aqui fazer esse anúncio para você, quando realmente as coisas já estivessem encaminhadas. Você não tem noção do que é aquilo ali funcionando. A quantidade de emprego que a gente vai gerar, via turismo, via eventos, né? E o quanto o nosso município vai ser vitrine no estado, no país e por que não no mundo? Por que não no mundo? Como São Paulo tem belezas naturais iguais às Salinas. Por que não projetar Salinas para o mundo? Por que não Salinas ser um ponto turístico, né, náutico mundial? Por que não a gente receber turistas do mundo todo? E o povo salinense, além da pesca e da agricultura, ter mais uma fonte de rendimento. Por que não a gente concentrar isso aqui? Então, nós, desde antes do mandato, tivemos essa preocupação e trabalhamos de forma contínua, junto com o Jair e com outros envolvidos, que não posso, no momento, divulgar os nomes, para que este sonho se tornasse realidade. Salinense vai se tornar realidade. Eu vou repetir a vocês: a marina da Praia da Ponte, a marina do município de Salinas da Margarida, se Deus quiser, até junho, está em pleno funcionamento. Então, meu coração assim está encharcado de emoção em ter dado essa notícia para vocês. Eu estou muito alegre, porque eu acho que o município tem que viver de coisas, né, de outras coisas que não sejam só marisco, não desmerecendo, que não seja só a pesca, não desmerecendo a pesca. O que é que está batendo na nossa cara todo dia aí? O turismo. Turismo para uma cidade que tem sol o ano todo, cidade pode viver de turismo o ano todo. Então vamos acreditar nessa realidade, vamos evitar que as pessoas saiam daqui para trabalhar fora, que fiquem aqui junto de seu pai, de sua mãe, de seu filho, de sua família, e possam ter um rendimento, possam ter um ganho, uma vida digna dentro do município, para que o município viva também do turismo.
Muito grato e um bom dia. Graças a Deus, bom dia a todos. Em nome do nosso presidente Miguel do Rosário Sacramento, cumprimento a todos os meus nobres colegas. De antemão, sou grato a Deus por Deus nos dar essa oportunidade de estarmos aqui hoje. Claro que não posso deixar de falar da nossa perca, né? Que é o nosso orgulho professor. Acredito que aqui dentro desse recinto ensinou a outras pessoas também. Também não posso deixar passar, né, que está ali, meu tio, o Edson, onde muitos conhecem aqui, como Matoso. O Edson é meu tio, graças a Deus, é o caçulinha de minha avó, da parte de homem, aonde muitas das vezes o pessoal me veio aqui, mas não sabe da minha história, não conhece a minha família, e assim também, como eu não conheço muitos, a família de muitos que estão aqui, gostaria de, né, de um dia poder ouvir, porque a gente vamos passar 4 anos juntos, se Deus assim nos permitir. E alguns eu conheço, outros infelizmente não, mas Deus sabe de todas as coisas. Mas ali está o caçulinha de minha avó, da parte de homem. Minha avó teve 24 filhos, dona Edivalda, está ali com 80 e poucos anos, ainda lúcida, graças a Deus. E essa é a minha família. Eu, filho de Crispina Luiza dos Santos, onde uma mãe muito atenciosa, onde conseguiu criar 2 filhos, porque um faleceu, sem ajuda, porque hoje, graças a Deus, hoje tem Bolsa Família, hoje tem tudo aí, para que as pessoas possam ser ajudadas e ser beneficiadas. Mas naquele tempo não tinha nada, minha mãe sempre morou de aluguel. Não podia ir para a casa de minha avó, que lá minha avó às vezes trocava até os nomes, muita gente. Mas, graças a Deus, aqui estou eu. Claro que ela teve ajuda, eu não posso esquecer que lá no passado eu lembro que minha avó teve ajuda. Mas funciona assim. Mas eu louvo a Deus, em meio a tudo isso que a gente passou, eu hoje posso dizer que família é família. Família é família, muitas das vezes a gente... família briga, família se aborrece, mas o sangue está na veia. E se o sangue está na veia, ninguém pode tirar, ninguém pode mudar isso. E isso é gratificante para mim. E hoje poder ver o meu tio aqui, aonde foi muito apedrejado por uma escolha que ele fez lá no passado. Talvez até por questão até de pessoas querer se aproveitar da situação onde ele não aceitava, algumas situações ele declarou que não aceitava, e é um direito dele, e foi julgado por muitos, achando até mesmo que ele tinha que seguir um caminho que as pessoas queriam. Claro que tudo tem um preço, e o preço, ele vem. O preço pode vir, um preço bom e um preço ruim. E só ele para saber o que ele passou na vida depois da escolha dele errada. Só ele para saber o que ele passou, às vezes, que pessoas deram resposta a ele. Mas, graças a Deus, que o Deus que nós servimos é o Deus que dá oportunidade para que o homem ele possa se analisar e ver o que vale a pena e o que não vale. E por causa disso ele está ali hoje. Aonde pessoas que não entendem o que é família, chega a ponto de dizer a um tio que eu tenho que lhe ajudar para você destruir a vida do seu sobrinho politicamente, é porque não sabe o que é sangue, não sabe o que é sangue na veia. Ele está ali. Se o presidente permitir, ele pode até falar de lá e ele vai dizer. Pessoas procuram ele que é para dizer que tem que destruir o sobrinho dele, talvez porque não esteja falando a mesma língua de quem quer que eu fale a mesma língua, mas eu sou gestão. Nunca aqui falei uma palavra que deixe que as pessoas possam analisar que eu deixei de ser gestão. Então, eu acompanho muito aqui o nosso nobre colega Daniel, quando ele diz assim: as pessoas têm que parar de fazer política e atentar que o povo está aí. O povo está aí para cobrar cada voto que votar comigo e com cada um dos vereadores que estão aqui. Então lá na frente, a política ela vai existir, as pessoas vão fazer política.
política, mas agora é hora de a gente atentar para resolver o problema das pessoas. Quando procura um vereador, leva o problema de tudo quanto é jeito. Hoje nós somos a ponte. Nós representamos as pessoas. Cada vereador aqui representa os seus votos que as pessoas depositaram em mim, depositaram em Helena e Daniel e assim sucessivamente em todos os outros. Então, se a gente deixar de representar o povo, o que é que acontece? O povo cobra, o povo critica, mas não se representa. Eu não tenho como representar pessoas com pessoas achando que eu sou oposição e querendo destruir o vereador que é da gestão, que bateu nas portas, pedindo ajuda. E não só quando tu fala aí que nós somos representantes do povo, nós não somos só representantes dos votos que tivemos, 300, 400, 500, nós hoje estamos representantes do município. Então, todas as pessoas, não é só o nosso eleitorado, não. São todos os eleitores do nosso município, porque nós estamos na rua todos os dias, meu colega. E parabéns pela fala. Amém. Então, gente, eu louvo a Deus por a vida de cada um de vocês e digo, Ademilton continua de pé, Ademilton não mudou. Tem pessoas que acham que eu sou problemático, mas eu não sou problemático, eu sou isso aqui. O que eu tiver de lhe dizer, eu vou lhe falar. Eu sei que eu vou lhe falar. Se eu estiver errado, você vai se justificar comigo. Não tem problema, mas nós vamos seguir junto e lutando pelo povo e continuando. Eu não vejo o porquê deixar de ser gestão. Eu continuarei sendo gestão, mas eu também não vou poder deixar de pedir o respeito. O respeito por mim, o respeito por cada vereador que está aqui, que foram eleitos pelo povo. E para não ficar só nas minhas palavras, aquele salmo muito conhecido, o Salmo 191. Salmo 91, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E o 7 diz: 1000 poderão cair, e 10.000 cairão à sua esquerda, mas tu não serás atingido. Graças a Deus por tudo e um bom dia. Eu quero franquear a palavra ao vereador Daniel França e convidar o vereador Rudinei Ribeiro dos Santos para compor aqui a mesa. Bom dia a todos, salve o excelentíssimo senhor presidente Miguel Rosário, salve todos os nobres colegas e todos aqui presentes. Primeira coisa, os humilhados serão exaltados. Aquele que hoje está na roda gigante, está na parte de cima, amanhã a roda vai rodar, desculpando a redundância, e vai estar na parte de baixo. Nunca pise em ninguém por conta dos status, da sua patente ou do poder que você acha que tem. Todo mundo no final vai para uma cova de 7 palmos. Os humilhados serão exaltados. Eu costumo dizer que a política de Salinas, da última eleição para frente, principalmente na Câmara de Vereadores, essa Câmara hoje ela tem uma importância tão grande. Todos que estão sentados nessas cadeiras aqui precisam entender a relevância do seu mandato. A Câmara hoje fala uma linguagem do povo. Acabou-se o tempo que o povo se deixava levar por simples falácias. E aquele político que não entender a linguagem do povo vai ficar para trás. Eu sou muito feliz por estar fazendo parte dessa bancada, de compor essas novas cadeiras, porque o reflexo que a gente tem nas ruas hoje é um reflexo muito positivo. É um reflexo de uma Câmara unida, é um reflexo de uma Câmara
culta, cada um dentro do seu espaço, se respeitando, elogiando um ao outro, criticando, que aqui ninguém é perfeito. Quem está aqui tem que estar preparado para a crítica, agora uma crítica bem fundada, uma crítica respeitosa, sem procurar denegrir e prejudicar ninguém. E a gente vê hoje no município, eu antes de estar aqui, nunca fui político dentro do município, participei do primeiro pleito, da primeira eleição em 2020, na pandemia, e eu nunca admirei politicagem de baixo calão. Independente da situação de oposição, eu acho que política se faz com diálogos, com projetos, com críticas construtivas. Agora, mas quando que você começa a usar vídeos para prejudicar, denegrir, desqualificar políticos e lideranças locais, para mim, essas pessoas perdem o respeito. É por isso que eu digo, o Dinei, você foi eleito pela oposição, mas eu sempre disse, inclusive eu estou um inimigo dentro do município, porque eu fui convidado a sair candidato em 2020 pela oposição e falei que não iria, porque não é oposição, é projeto. A oposição, infelizmente, dentro de Salinas, nunca se uniu para poder pautar projeto. E eu sempre disse a você, te admiro pela sua postura, porque você é um vereador capacitado, um cara que busca o diálogo e não faz acusação rasas. Mas a oposição dentro de Salinas nunca pautou política. Cadê a oposição de Salinas hoje? A gente não vê. Quando chega na eleição, começa a ter vídeo, começa a ter denúncia, começa a ter vídeo de fulano está pegando ciclano, baseado só em fofoca. Então, respeito todos os políticos dessa cidade, mas a gente não pode permitir, eu como eleitor, e todo mundo aqui sabe que eu nunca fui amigo de um Wilson, que estava tomando uísque e tomando cachaça com ele. 2020, nós fizemos a eleição, nunca tinha apertado a mão de Wilson, nunca tinha sentado na mesa com o Wilson. Mas eu não posso deixar que uma pessoa com o trabalho que tem nessa cidade seja desqualificado. E como eu disse para ele, Wilson, não coloque isso na sua cabeça. A cidade de Salinas, o cidadão salinense, tem uma admiração e respeito por você muito grande. A gente não pode permitir, eu não vou deixar passar barato. Não, todo mundo junto durante a campanha, vai caminhar todo mundo junto durante a gestão, agora se respeitando. Respeitando a história de cada um. Quer construir sua história? Vá lá, vá andar, vá tomar suor. Para poder construir o seu legado. A gente não constrói legado querendo destruir o outro. Porque isso não é legado. Isso é castelo de areia. Deu a chuva, não dissolve. Então, eu, independente de quem fez, o Vidal, sendo até solidário ao nosso amigo Miguel, nosso presidente, eu vou estar aqui para defender qualquer colega que seja injustiçado. Não pode. A Câmara de Vereadores hoje é uma Câmara que goza de respaldo político com o município de Salinas. E tenho vergonha quando eu vejo alguns parlamentares fora da nossa cidade que, dentro da sessão, tem situações desrespeitosas. E isso, para mim, como vereador, é vergonhoso. Então a gente precisa ter uma postura dura com qualquer tipo de ofensas que sejam direcionadas a parlamentar dessa casa, que esteja denegrindo a imagem dele. Não é porque não foi comigo que eu vou ficar calado, não. Então, Miguel, a gente vai estar junto, a gente vai estar unido para defender e para estar blindando essa casa de injustiças. Independente de qualquer coisa, cada poder tem sua autonomia. O presidente gere a Câmara de Vereadores, a prefeita gere a prefeitura, e assim a gente caminha junto, cada um no seu quadrado, cada um respeitando o espaço do outro. A gente hoje tem uma cidade que, infelizmente, tem coisas que estão precisando ser ajustadas. E eu não vou me sentir no direito de chegar aqui e ficar calado. A nossa vida está esburacada. É a obrigação da nossa gestão resolver? Não, mas é a obrigação nossa cobrar. Porque quando tiver um acidente, que tiver uma morte, vai ser com um taxista salinense, vai ser com um ônibus escolar de Salinas, vai ser com um pai de família de Salinas. E eu não posso ficar calado com isso e me conformar com o que está acontecendo. A gente não pode achar que está tudo bem. Volto aqui. As nossas UBS do município precisam de ter abrigo para colocar os pacientes. Eu não posso ficar calado com isso. Eu não posso ficar esperando chegar o festival para a gente. Não posso, não vou me calar. É por isso que eu tenho independência política. Não faço acordo com ninguém.
Não fico pedindo emprego para parente, para familiar, para poder ter acima de Deus do povo, para poder estar aqui. Todos os meus colegas vereadores, e dizer hoje que eu vim aqui à tribuna, vereador, você terminou de falar agora, vereador Daniel, com indignação, porque não acredito que no grupo nosso tenha fogo amigo, porque eu chamo isso de fogo amigo, né? Se nós temos um grupo unido, né? Foi assim nas eleições, eu quero continuar e vou continuar com esse grupo, se Deus permitir, para 2028, que é meu grupo, seja quem for o candidato a prefeito, de situação, de oposição, de quem estiver junto, quem estiver separado, eu vou estar no meu grupo 55, galera, tenho certeza disso. E vou acompanhar meu grupo 55 agora para as eleições de deputado. Mas vamos lá. A Câmara aqui, do nosso município de Salinas, na qual eu me faço sair de presidente, eu sempre converso com todos os funcionários, eles estão sabedores, todos eles. E quando chega na hora da gente tomar atitude, a gente brinca, passamos a mão na cabeça, mas na hora de ser certo tem que ser pelo certo. E na hora de tomar atitude, eu vou tomar atitude seja com qualquer um que esteja aqui dentro da casa. Primeiramente, chamei todos os funcionários, fiz uma reunião com todos eles. E todos eles sabem o seu horário, o seu propósito de cumprir o seu horário e de cumprir a sua função. Se você trabalha na prefeitura e você trabalha na Azul Cacique, você tem que cumprir a sua função. O funcionário simplesmente desafia o presidente. O funcionário dessa casa que foi demitido, ele assedia mulheres aqui dentro da Casa Legislativa. Tudo isso vem acontecendo. Foram chamados a atenção várias e várias vezes, e o funcionário simplesmente, que eu tenho certeza que partiu dele foi, que eu dou o nome, eu falo o nome, foi Fabiano Cheiroso, que eu falo, eu dou o nome, e me deixa aqui a tribuna para poder se defender. Sempre falei aqui e nunca disse o nome da pessoa, quando eu falo o nome. Né? Simplesmente foi exonerado da sessão foi exonerado da Câmara Legislativa porque não cumpria sua função, porque não queria trabalho, nunca quis. Né? Desafiava o funcionário, eu tenho aqui dele, na gestão de Mara, um funcionário efetivo da casa que traçou com ele na mão, que foi a maior guerra, cadeirado e tudo disso, e que não foi tomada atitude. Né? O funcionário que foi concursado, aquele comando que foi concursado, e tiver algum problema com ele, eu boto ele no processo administrativo. Simplesmente vou tomar atitude e vou botar ele no processo administrativo. O que for nomeado e eu não poder, eu exonero. E aquele que for concursado, eu vou botar ele no processo administrativo. É assim, mas você conhece que a lei manda. Então eu fiz o que a lei mandou. Eu já tinha conversado com ele várias vezes. E ele não respeita o funcionário, ele não respeita as pessoas que estão aqui dentro, desafia o outro que está. E tudo isso. Então chega uma hora que a atitude precisa ser tomada. E nada duvida que tem partido por ele lá, mas eu sempre vou dizer, eu estou do lado da minha gestão, estou com a prefeita, vou caminhar com a prefeita. Daqui para 2028, cada um que queira ser candidato, quem for candidato, escolher seu lado, que escolha. Eu não estou aí para isso, eu estou aqui hoje para ajudar o Hospital Municipal de Salinas, eu estou aqui para ajudar as ruas de Salinas, né? Para dizer, só a prefeita vai para tal lugar assim. A sexta básica, eu vi a Helena falar, realmente hoje, com a demanda, desde o tempo de Wilson, foi 2.000, precisa se rever, daqui para 2.500 ou 3.000 pessoas, mais família para ser beneficiada. E dizer que eu vou caminhar com a prefeita até onde der. Se der para ir até onde nós vamos com a prefeita, nós vamos até 2027, 2028, quando que for, vamos caminhar junto. Não quando chegar as eleições, eu vou escolher o meu partido, eu estou no meu terceiro mandato de vereador, e tenho certeza que eu vou querer disputar a outra eleição. Isso aí não tem dúvida, como qualquer um de vocês estão direito de concorrer, mas que eu vou aqui caminhar para ajudar a gestão, eu vou, e na hora que a gestão se tiver que se separar lá na frente, para a fuxicaria, o disse-me-disse, e as coisas me acontecendo um com o outro, comigo acaba cedo, porque o meu, eu digo logo o nome, chamo logo para dizer para resolver. Esse negócio de estar lá toda hora, não dá para a gente. Então a demissão do funcionário foi todo esse motivo, e eu não estou aqui falando nenhuma mentira. Não estou falando nenhuma mentira. E como é que você tem um cargo de confiança? Você é meu cargo de confiança. E no primeiro momento
que faz uma eleição de Câmara, todo dia o cara está escolhendo o candidato dele à presidência da Câmara, um funcionário que tem um cargo de confiança na Câmara. No outro dia o funcionário não respeita a mulher da casa. No outro dia o funcionário briga com outro funcionário daqui dentro da casa. Tudo isso você vai passando porque ninguém sabe da história. Então a história precisa ser contada. Depois que eu estou aqui, privilégio de tirar o pão de nenhum de vocês que está aqui trabalhando e levar o pão para casa, não tenho isso aqui não. Eu quero aqui ajudar, somar com cada um de vocês, ajudar. Eu vim para ajudar o município. Quando eu me candidatei, Miguel tem defeito, todo mundo tem defeito. Eu tive meu defeito, mas meu defeito ficou lá. Some daí agora, 8 anos eu aqui dentro, seu meu defeito. Minhas contas públicas estão aí. Vai lá olhar, eu desafio, pode mandar ver. Pode olhar todo lá o que tem. Se tiver alguma coisa para consertar, a gente está aqui para consertar. Então eu subi aqui hoje com a indignação. E quero parabenizar a prefeita que continua dando início a todos os programas que tem a cesta básica. O que tiver que a gente melhorar, vamos chamar ela, vamos melhorar. Vamos pegar as pessoas que trazem, né, as fofocas, aquelas coisas, e botar de frente. Porque eu acredito, vereador Pedro, que a coisa acaba quando bota de frente, como fizemos entre nós vereadores. Fiz uma reunião com vocês, eu me sinto de frente. Porque o homem tem que sentar de frente para conversar com o outro. Queria dizer o vereador Rudinei, que falou lá na nossa reunião de frente. O homem se fala de frente para não procurar a rodeio, procurando picuinha. E deixa essas picuinhas para 2028, quando quiser, quem quiser 2028. Se quiser que eu me ajude, caminha. Se quiser se separar, se separa. Se quiser o que quiser, eu estou aqui para tudo que quiser. Entendeu? E um bom dia. Você deixou eu falar mais de 10 minutos. O presidente pode. O presidente não da situação também. O vereador Lorde falou, queria falar sobre a situação de Matoso. Vocês querem passar pelo microfone de Matoso falar aí dele? Vem uma pessoa. Três minutos, eu vou marcar aqui. Puxa, passa para você. Bom dia, em nome do presidente da Câmara, Miguel Rosário, eu cumprimento os vereadores aqui presentes. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês mais uma vez. E quero dizer, a gente é família, e família, quando chega para decidir, a gente decide, porque o sangue corre na veia. Me procuraram e me disseram para eu sair candidato para derrubar meu sobrinho, conhecido como Lorde, para não ter Adenilton. Eu não aceitei isso e não aceito sair candidato de maneira nenhuma, e de hipótese alguma, porque o sangue corre na veia. Então eu estou aqui para ajudar a gestão. E outra coisa também, me procuraram também para querer desgastar o município para viver na baderna. E eu agradeço a minha oportunidade, muito obrigado. Confirmado aí, já foi resolvido e dito, porque a verdade tem que acabar com esse negócio. A nossa Câmara hoje é uma Câmara de discussão de projetos, de leis. Eu não vejo aqui ninguém que, se tiver algum erro, fizemos como fizemos na sessão retrasada, não foi, vereador? Entre nós, vereadores, para conversar de porta fechada, nós se decidir entre nós, entre a gente. Então, o que eu quero aqui é deixar a vida de Rudinei para lá, a vida de Helena particular, a sua, a de Max, saber. Eu não quero nem saber da vida de vocês particular. O que eu quero saber é que cada um tem que correr atrás para que venha a melhorar cada vez o município. O que é que o vereador pode fazer quando não conseguiu? Nos ajude com a saúde, nos ajude com os programas que a prefeita está aí, que a prefeita não sabe como levar. A prefeita, vamos nos ajudar. E daqui para lá, em 2028, nós não sabemos se está vivo. Não sabe se está vivo. Não sabe o dia de amanhã. Vamos passar para as ordens do dia para a gente botar em discussão e votação as indicações do projeto.
eu vou deixar para fazer a moção que eu pedi de discussão, eu vou botar no final. Vamos ver. Indicação de número 16, do nosso amigo Daniel França Moreira Viana, que requer. Cadê? Eu estou gerando ele, não? Que requer da excelentíssima senhora prefeita municipal a adoção de providências imediatas no sentido de promover a construção de um abrigo na unidade básica de saúde do distrito de Caiú de Salinas. Em discussão, vereador Daniel. A gente tem uma obra de andamento lá na Nova Salinas, tem uma UBS, uma obra que está ficando bonita, uma obra padrão. E se ainda houver tempo, é interessante que aconteça o aditivo e que aquela UBS já tenha, como ainda está em obra, já tenha um abrigo, para depois a gente não precisar estar aqui discutindo o mesmo assunto. Os abrigos é essencial para que a gente possa dar o mínimo de conforto para os cidadãos que buscam atendimento na unidade de saúde. Muito obrigado. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão e quem reprova, por favor, aprovado por unanimidade. Indicação de número 17 da nossa amiga e vereadora Helenice Amado de Jesus, que requer da excelentíssima senhora prefeita municipal que se promover a implantação de redutores de velocidade em postos estratégicos da rua Nova Formosa, na sede do município de Salinas das Margaridas. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão e quem reprova, por favor, levante-se. Aprovado por unanimidade. Indicação de número 018, Rafael Santana Alves, que requer da excelentíssima senhora prefeita a adoção de providências imediatas no sentido de promover as obras de construções de um abrigo na unidade básica da saúde 2 no distrito de Encarnação de Salinas. Não é diferente. Em discussão, vereador Rafa. Acompanhando minha avó, alguns dias atrás, nessa situação de busca pelo serviço de saúde, a gente consegue observar o quanto é o descaso desse cuidado. Então, eu falava na Secretaria de Assistência ainda há pouco sobre a questão da acolhida da população, e acho que é o mínimo que a gente pode fazer até que os serviços de saúde comece a ser ofertado à população, é dar dignidade e acolhimento para quem está de espera. Então ali tem a praça, mas assim não se tem uma cobertura, é chuva, é sol, o pessoal fica em pé esperando o portão abrir. Então se a gente tem uma área de lazer na frente do posto, por que não se pensar em um abrigo com bancos e assentos confortáveis para que a população possa ali aguardar? Então é ver essa necessidade, aproveitar também como o colega de atrás, está em reforma o posto por questão da implantação da máquina de raio-x, já também de se pensar em um aditivo, de construção, e já pensar em estender para que esse problema seja solucionado. Em discussão, vereador Max. Colega Rafael, essa questão de abrigamento dos pontos é urgentíssima e está se perfazendo em todos os distritos. Inclusive lá na entrada de Conceição, na entrada principal de Conceição, a primeira entrada à direita da porteira, na esquina, ficam todo dia, fora os estudantes que o ônibus escolar pega, fica todo dia uma média de 20, 30 pessoas e a população já me solicitou, que fosse construído no poder público municipal um ponto de ônibus, mas como um meio de indicação nós entendemos não ser eficaz, nós estamos trabalhando com outros métodos para ver se conseguimos a instalação desse ponto de ônibus ali e de abrigo ali também em todos os postos de saúde, unidades de saúde e escolas que necessitam, não só no distrito de Conceição que a gente representa, mas em toda a cidade, sem a efetiva necessidade de indicação. Porque desde o começo do mandato a gente viu, Max, vi que indicação não adianta nada. Então, assim como o Marinho aí que a gente conseguiu sem indicação, a gente está olvidando os outros meios que estão se tornando eficazes
para conseguir as coisas. Deixei registrar. Em discussão, vereadora Helena. Parabéns pelas indicações. Eu falo o seguinte, os abrigos, né? Nobre colega Daniel, que não é a primeira vez que fala, o Rafael aqui também. Aí se pensar, gente, no hábito de construção, de se fazer abrigos para que a gente tenha assim melhor comodidade e dar uma sala de espera melhor para a nossa comunidade. Então há que se pensar nesses extremos mesmo aí, nesses extremos de se fazer salas para que possa acolher essas pessoas, porque geralmente abre 8 horas e os nossos munícipes eles chegam geralmente mais cedo. Então vamos pensar nesta forma humana de atender, de buscar, de receber o nosso povo. Parabéns. Em discussão, vereador Rafael. Ainda nessa extensiva dos abrigos, a gente vê que realmente, infelizmente, muitas coisas não foram executadas, mas que precisam ser realizadas no imediato. E pegando lá dentro sobre os abrigos de ponto de ônibus, que se existia dentro do município, dentro da frente das escolas, em um diálogo com o vice-prefeito no passado, ele disse que estava em licitação. Então, será que vai levar mais um ano para se licitar esses novos abrigos? As crianças ficarem do lado de fora, o sol quente de visitar, período de chuva, já vai começar a chuva novamente, aí também outros adendos que precisam se atentar. Então, até quando isso vai estar acontecendo? Aí a gente pode fazer processo. Existe as dispensas, que você tem um teto limite, que pode ser um processo mais rápido, todo mundo é sabedor disso. Então, a gente precisa arregaçar as mangas e movimentar para que o processo realmente aconteça. Em discussão, vereador Lógico. Observando que sempre a gente estamos aqui indicando, e uma das coisas que mais me chama a atenção é que o inverno, particularmente, está chegando, onde lá no Porto da Teia, principalmente ali nas casas novas, os alunos não têm aonde ficar, não tem uma briga, não tem nada, muitos deixam de ir até para a escola. Quando a chuva passa, o ônibus já passou e já foi. Já aconteceu ano passado, fui direto, até hoje não tive a resposta que gostaria pelo menos de ter. Espaço tem, mas estamos na expectativa, mas o inverno está chegando. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão e quem reprova, por favor, levante-se. Aprovado por unanimidade. Indicação de número 019 do vereador Rafael Santos Santana Alves Machado, que requer da excelentíssima senhora prefeita municipal a adoção de providências imediatas no sentido de promover a reposição dos bancos de assento na praça principal de Encarnação de Salinas. Em discussão, vereador Rafael. Recebi essa solicitação de um turista que vem à nossa cidade para passear, para apreciar, como o colega trata a questão dos portais, que é a porta de entrada da cidade com boas-vindas. E vocês receberam alguém que vem nos visitar e que encontra apenas 2, 3 bancos numa praça, uma praça imensa daquela, acaba ficando totalmente contraditório para comportar. Claro que a gente não vai colocar uma cadeira para cada pessoa, mas aumentar e repor esses bancos foram modificados, pensar em uma nova estrutura que realmente dê conforto no espaço de lazer. O espaço de lazer não é simplesmente para oba-oba, simplesmente para dança. Existem os idosos, existem as crianças que vão para descansar um pouco, apreciar outros movimentos. Que a gente possa pensar nessa reposição quanto antes. Em discussão, vereadora Helena. Parabéns novamente, meu colega. Todas as praças estão precisando, a necessidade de rever o mais rápido possível esses bancos. Todas as praças municipais estão necessitando. E outras coisas mais. Mas estamos falando dos bancos, dos assentos e a necessidade urgente de se fazer isso aí, se fazer valer. Porque quem chega quer sentar um pouco nas belíssimas praças que temos. E as crianças também precisam de brincar, interagir e sentar e bater aquele papo. Então, parabéns, meu querido, e vamos buscar isso aí, para que seja rápido. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam Em discussão ainda. Em discussão, vereador Rafael. Complementando essa indicação de hoje, no ano passado eu fiz uma outra indicação solicitando manutenção dos espaços de lazer deste município.
Então, assim, para além da reposição dos bancos, o espaço de lazer precisa de uma manutenção como um todo. Então, que a gente possa pegar, eu até falei com o Ned, pedir as indicações do ano passado para a gente reavaliar o que já foi colocado, o que está sendo colocado de novo, para ver se a gente vai ser executado ou se vai ser engavetado mais um ano de gestão de pedindo nada sendo feito. Em discussão, Aproveitando esse gancho aí também, vereadora Helena. Eu sugiro que todos nós, que assim, presidente, reveja todas as indicações para que a gente possa juntos fazer um ofício e entregar a nossa belíssima, a nossa prefeita, que busca junto com o povo e junto conosco. Vereadora, essa indicação, a secretária leva todas para a prefeitura e a gente vê já lá, todas essas indicações feitas na casa. Estão todas Eu sei informações. disso, mas aí se rever para que a gente possa, para que não venha novamente, porque já foi indicado aqui pedido por ele, eu também fiz Mas aí continua lá o parque assim, desse é preciso sentar com a prefeita para ver as prioridades e a gente ver as prioridades primeiramente para dar início, principalmente agora nesse tempo. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam, permaneça a comissão e quem reprova, os colegas aprovado. Indicação de número 020, o nosso amigo Rafael Santos Santana, que requer da excelentíssima senhora prefeita adotar providências junto aos órgãos competentes no sentido de promover a autoração de via no sentido de mão dupla para o sentido de mão única na Rua da Paz, no distrito de Encarnação. Em discussão, presidente. vereador Rafael. Essa demanda foi trazida por 2 idosos dessa mesma rua, que alegaram nesse período festivo. A gente sabe que todo mundo que dirige tem a ciência, 2 carros ali não passam um ao lado do outro. Então, assim, normalmente acabam ficando nesse contratempo. Já aconteceu situações de carros precisarem subir no passeio dos idosos e acabar passando por cima do pé de uma das idosas. Então, assim, se a gente tem a possibilidade, tem espaço para tornar de mão única, descer por um lado, subir por outro, eu não vejo por que isso não acontecer. Claro que existe uma questão de educação de trânsito da população, mas a gente pode estar buscando em diálogo com a prefeita, ela disse que era possível se fazer isso. A gente está executando e resolvendo essa problemática de encarnação. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permanência da comissão e quem reprova, por favor, aprovado por unanimidade. Eu queria ressaltar essa rua, é aquela que chama Vila, aquilo ali realmente, que quando os ônibus só passam no carro, qualquer outro carro, 2 tem que encostar. Eu conheço ali, não faz sentido, bem lembrado. Indicação de número 021 do vereador Rafael Santos Santana Alves Machado, que requer da excelentíssima senhora prefeita a adoção de providências imediatas no sentido de promover a construção de um passeio público com bancos de assento na Rua Gabriela, próximo ao Parque Elias, no distrito de Encarnação. Em discussão, presidente. Vereador Rafael. Eu recebi algumas imagens dessa localização onde eu solicito a construção de passeio público, que a população está transformando em um ponto de lixo, onde existe crianças, idosos, existe um bar comercial. Então, a população pediu a construção de uma praça, só que eu acho que praça para ali não seria o ideal. Mas a construção de um espaço de um passeio público, com alguns assentos, com alguns espaços onde as crianças pudessem ficar, tiraria essa visão de lixo, que é o que está acontecendo, e a gente daria uma questão mais saudável para a população. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permanecem na comissão e quem reprova, por favor, levante-se. Aprovado por unanimidade. Indicação de número 022 do nosso amigo Rafael Santos Santana Alves Machado, que requer da excelentíssima senhora prefeita municipal a adoção de providências imediatas no sentido de promover a requisição de abafadores de ruídos para as crianças atípicas, atendida pelo número de referência entre os público aspecto autista. Em discussão, presidente. Vereador Rafa. Essa é a indicação que tem um carinho muito grande, quando eu trago ela, quando eu falo desse público, porque, graças a Deus, a gente vem avançando bastante na oferta de serviços a esse público específico, que são as crianças atípicas. Sabemos que a tipicidade do autismo, ela traz algumas diferenças intelectuais,
o que proíbe, né, e muitas vezes impede essas crianças de estar em determinados espaços, de estar em determinados eventos. E a aquisição desses abafadores trará, né, para a nossa população atípica um conforto e uma qualidade de vida um pouco melhor. Ressaltando que estamos chegando já próximo aos períodos de festejos juninos, onde a utilização de fogos de artifícios é muito intensa. Então, o ruído, né, a zoada, o som alto, as bombas, atrapalha e desregula essas crianças. Então, que a gente possa pensar nessa possibilidade através do núcleo de referência, né, que é administrado pela Secretaria de Assistência, ofertar para esse público atendido e cadastrado esses abafadores. Em discussão, vereadora Helena. Parabéns, Rafael, novamente. Você que bem sabe, até porque você convive e conviveu muito nós com essa questão do autismo. Tem uma sobrinha que também é autista. E N pessoas, N crianças e até mesmo adultos que não suportam a zoada. E parabéns mesmo. Não é nada demais. Isso aí é muito pouco para que nós, aqui, enquanto vereadores, e o Poder Legislativo e o Executivo venham fazer acontecer. Muito bem, parabéns. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permanência como estão e quem reprova a favor antes, aprovaram por unanimidade. Vamos colocar o nome dele todo na moção de pesar do nosso saudoso e amigo professor Ademir. Eu quero colocar em discussão a moção de pesar do professor. Em discussão. Em discussão, presidente. Vereador Rafael. A gente observa, o caro colega ali, lógico, você na sua fala, quem não passou pelos conhecimentos de professor Ademir dentro dessa cidade? Quem foi aquele que não teve a oportunidade de conhecer a história de Salinas com tanta preciosidade como aquele ser humano trazia para dentro da sua sala de aula? Eu sou o mais jovem aqui dos colegas vereadores, com 31 anos, então tive o prazer de ser aluno desse grande mestre, que deixa um legado, que deixa uma história e que conhece mais do que ninguém, que conheceu mais do que ninguém com a palma da sua mão a verdadeira história de Salinas. Então, nada melhor do que reconhecer, claro que não trará vida, mas deixa uma lembrança de um grande homem que foi, né, de um grande professor e funcionário deste município. Em discussão. Em discussão. Vereadora Helena. Saudades daquele professor. Eu não tive a oportunidade em sala de aula, mas eu tive a oportunidade em palanque, buscando junto com o professor Ademir, pleiteando uma vaga aqui na nossa tão conceituada Casa do Povo, e ele levava o banquinho. Tive essa oportunidade de estar com ele e usei aquele banquinho nas ruas aqui de Salinas para pedir o voto. E ele era de suma afirmativa. Que historiador de primeira. Realmente, muita saudade, vai deixar ele. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permanência como estão e quem reprova, por favor, aprovado por unanimidade. Verdade, a gente perde um grande historiador do nosso município, né? E se você olhar a educação, a paciência que o professor Ademir tinha com a população de Salinas, né? Meu filho, tudo bom, quase que não levantava nem a voz na sala de aula, a mesma coisa, a gente vai pelo ser humano bom que esse rapaz foi, Salinas, né? Vai ter um caboclo agora, a gente vai não sentir falta de sair de lá do Dendê, sem parar de falar até aqui até o mercado ele vinha, até o mercado ele estava falando, contando a história de cachoeira, do caboclo, de tudo. Então a gente perde parte da história de Salinas contada por ele, que foi lavada, mas Deus sabe de todas as coisas que confortam o coração da família. E eu quero registrar aí, secretária da Casa, que coloque a moção em nome de todos os vereadores para assinar e depois mandar para a família. Nós iremos para sempre, estamos aqui no dia de partida. Queria aqui, vereador Max,
dizer sobre a Marinha, que o senhor falou ali, antes de terminar a sessão. Eu estava presente no domingo agora, os representantes, o nome do cara é até Betão, parece até um amigo que eu comprou peixe lá, e ele esteve aí, e ele quer fazer ali, não só embarque e desembarque, como quer fazer estaleiro com a Marinha. E agora tivemos oficina de estaleiro, será muito bom, só que ele hoje vai procurar prefeito, a gente se poder ajudar, não sabe se o poder público tem essa lei para isso. Por quê? A Marina ali hoje, aquela rampa, ele precisa de uma rampa maior, mas para isso precisa se fazer um cais, fazer um quebra-mar. Mas para fazer um quebra-mar, se for fazer lá na ponta, fazer um quebra-mar, isso não vai ser nunca. Né? E a gente já tem a lei aqui aprovada pela Câmara, ele falou que ele já viu, que se for pela parte do município, só na rampa, não há problema nenhum de fazer o quebra-mar, e ele precisa ser quebra-mar. Agora a gente precisa ver se a lei determina que a prefeitura, que é uma coisa privada, possa pagar, ajudar ele a fazer esse quebra-mar. Nós temos público e privado. Se for isso, peça a Deus que dê certo e que essa varina realmente venha funcionar. E aqui eu virou ali um elefante branco. Nós temos quase 8 anos caminhando para 9 com uma marina daquela, e ele olhou em todas as marinas. É uma das maiores que tem. Ele diz hoje que consegue pagar essa marina aí, porque tem a Marina da Penha. Esse dinheiro hoje ele consegue pagar os funcionários, as coisas aqui, porque tem a Marina da Penha que tem quase 300 edifícios que paga para ter. Agora a embarcação molhada, para ficar naquela marina com verão a do Nordeste, se não fizer não fica, tem que estruturar, porque não fica. Tem que fazer ali, porque não fica, não tem jeito que fique. Então eu gostaria de agradecer a presença de todos e convocar a próxima sessão para o dia 14 do corrente mês e do corrente ano. Obrigado. E na próxima terça esteja aqui de novo. Não perca a sessão não.